Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como essas canções que foram cantadas nessa noite, né? O anseio da igreja é por Maranata. O Espírito e a noiva clamam, vem. A gente anseia para que o nosso amado venha e estabeleça o reino dele sobre essa terra. Nós tivemos um ano bem atípico, né? Estava lembrando, hoje é o nosso último culto presencial do ano de 2020. Todos os anos a gente chegava a essa época, a gente ficava com todas as expectativas para a gente fazer, né, a virada do ano aqui. E era um momento muito bacana de comunhão entre todos os irmãos. E foi um ano bastante atípico. E o Senhor quis nos ensinar esse ano, profeticamente, que a nossa devoção e a nossa vida com Ele começa dentro das nossas casas. Ele nos fechou nas nossas casas para que a gente aprendesse que o nosso maior ministério é dentro da nossa casa, que a nossa vida de devoção começa dentro da nossa casa, que o coletivo reflete o individual. É isso que a gente se reúne, é isso que a gente chama de igreja, esse corpo, né? Nós não somos igreja individualmente falando. Eu sozinho não sou igreja. Eu sou igreja com vocês. Eu sou igreja coletivamente e nós reunidos somos chamados de igreja. As metáforas que tem na Bíblia é corpo. A maior metáfora que Paulo usou para falar da igreja é um corpo. Se a gente vê um dedo sozinho, a gente não chama ele de corpo, a gente chama ele de dedo. Se a gente vê uma cabeça sozinha, é uma cabeça, não é um corpo. Um corpo é um conjunto. É isso aqui que nós chamamos de igreja. Mas a nossa coletividade, ela reflete o nosso individual. E a nossa vida de devoção começa nas nossas casas. E dando continuidade à nossa série de mensagens, Ensina-nos a orar. Essa vai ser a penúltima mensagem. E a última a gente só vai falar em janeiro, no dia 3 de janeiro, no nosso culto presencial, no dia 3 de janeiro. E o tema da mensagem dessa noite é oração como batalha espiritual. A gente tem visto nesses últimos dias aí uma série, né, de mensagens sobre oração. O tema é Ensina-nos a orar. O primeiro tema que nós aprendemos foi que nós podemos encontrar alegria no lugar de oração. Foi uma promessa que o Senhor fez conosco, que nós encontraremos, que a casa dele seria chamada casa de oração e que nós encontraríamos alegria. Mateus capítulo 16, se os irmãos quiserem abrir, a gente vai ler nessa noite Mateus capítulo 16. E o segundo tema das nossas mensagens foi quem nós encontramos na oração. E nós aprendemos que nós temos um encontro com Deus triuno, por intermédio da obra individual de cada uma das pessoas da Trindade. Nós temos um encontro com Deus triuno. E nós encontramos Deus o Pai por causa da mediação do Filho e por causa do Espírito que habita em nós. Nós aprendemos isso na nossa segunda mensagem. Terceira mensagem, que foi quarta-feira passada, nós aprendemos qual é a linguagem da oração. Nós aprendemos que um pai, ele ensina o vocabulário para o filho. Poxa, o Pedro está naquela fase agora de que tudo que a gente fala tem que ficar até esperto. Ele repete, né? Tudo que a gente fala lá em casa, ele repete. E aí, é assim, a gente não lembra, mas o processo com que nós aprendemos a falar foi ouvindo as palavras dos nossos pais. E qual então é a linguagem da oração? Onde a gente ouve primariamente a voz do nosso pai para que a gente aprenda a falar como ele fala. É na palavra. Então nós aprendemos qual a linguagem da oração e aprendemos, foi um sermão bem prático, ele está disponível lá no nosso Instagram, falando como que a gente faz orações bíblicas, como que a gente ora a palavra, né, de uma forma bem prática. E hoje nós vamos aprender juntos aqui a oração enquanto batalha espiritual. Nós vamos aprender uma segunda dimensão da oração, que é a intercessão. E ela é, como eu acredito, e claro, eu não acredito sozinho, né? Eu tenho
Eu aprendi isso com algumas pessoas que eu acompanho, e nós cremos que a intercessão, a oração dia e noite, a oração incessante, ela vai ser o que gerará, que apressará a vinda do nosso amado. E talvez vocês pensem que isso talvez seja heresia, sei lá, não tem como apressar a vinda de Jesus. Na verdade, quando a gente olha para a palavra, tem como sim apressar a vinda de Jesus, porque existem alguns requisitos que têm que ser cumpridos para que ele venha. Então, se existem requisitos, ele diz que enquanto o evangelho do reino não fosse pregado a todas as nações, ele não viria. E aí ele diz que viria para uma igreja madura, uma igreja. Quando a gente vai lá para o Apocalipse, a gente vê a noiva adornada, ela está madura, ela está pronta para o casamento. E Apocalipse 22:17 tem uma profecia que diz: o Espírito e a noiva em uma só voz dizem: vem, meu amado. Nós estamos prontas para o casamento. Nós, enquanto noiva, estamos pronta para o casamento. Então, tem como apressar a vinda sim. Nós cumprimos a grande comissão e apressamos a vinda. E quando a gente intercede, nós vamos aprender aqui hoje que antes de fazermos evangelismo, antes de cumprirmos a grande comissão, nós temos um chamado primário de sermos missionários intercessores. E é um termo criado pelo Mike Bickle e que faz muito sentido quando a gente olha para a palavra. E o texto que eu quero ler com vocês é Mateus capítulo 16, versículo 19. É um texto inicial, nós vamos ler outros textos nessa noite. E a palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 19. Vamos ler a partir do versículo 15, para que os irmãos entendam o contexto que essas palavras do versículo 19 foram ditas. A partir do versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: e vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou em outras traduções vão dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra você, não poderão vencê-lo. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui o contexto então é a grande declaração de Pedro, né? E Jesus lança uma profecia a partir da revelação de Pedro. E alguns historiadores vão dizer, e eu aprendi isso num livro que eu li essa semana, inclusive esqueci de trazer ele, Michele até me pediu ele emprestado, agora que eu lembrei. E ele chama Cultura de Oração, escrito pelo Mike Duke Estrada. E nesse livro ele conta que alguns historiadores vão dizer que em Cesareia, que é onde os discípulos estão aqui nesse momento, existia um lugar que era cheio de ídolos. Era um lugar que era tipo uma gruta, e essa gruta era completamente lotada de ídolos. E o povo de Cesareia, se eu não estiver enganado, Cesareia de Filipe, eles adoravam um deus que chamava Pan. E esse deus era tido como o deus da imoralidade sexual. Não que eles cultuassem a imoralidade sexual, né, propriamente dita, mas era o deus que era conhecido por essa imoralidade. Eles cultuavam a ele com imoralidade sexual. E esse lugar, e alguns historiadores vão dizer, outros vão dizer que isso não existe, mas eu estou pegando a partir desse livro que eu li. E aí eles dizem que esse lugar era chamado de Portas do Inferno, esse lugar em que tinha essa gruta e estava cheia de ídolos, e que Jesus possivelmente estava de frente para esse lugar quando ele
proferiu essas palavras. E aí, né, os historiadores que acreditam nisso, eles dizem que Jesus estava de frente para esse lugar, conhecido como Portas do Inferno. Diz que os judeus tinham medo de estar nesse lugar, de ficar perto desse lugar. E ele olha para esse lugar e diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. E o que ele quis dizer com isso? Que mesmo num lugar, que mesmo que nós estejamos inseridos num lugar onde o pecado reina, que nós estejamos inseridos nos lugares mais terríveis da terra, lugares conhecidos como portas do inferno, lugares onde impera a imoralidade sexual, a prostituição, a corrupção. A nossa nação é conhecida mundialmente como uma nação corrupta, uma nação em que nós achamos graça de dizer que nós temos o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro geralmente ele está atrelado à corrupção. A gente dá um jeitinho para fazer as coisas e a gente se orgulha disso. É uma nação conhecida como uma nação corrupta, uma nação do jeitinho. E ainda que estejamos inseridos nesse tipo de nação, ainda que estejamos nos lugares piores da terra, a revelação de quem Jesus faz com que nós sejamos influências nesses lugares mais terríveis da terra. O que aconteceu aqui nesse versículo que nós acabamos de ler? Pedro, a partir da revelação de quem Jesus era, Jesus falou assim: você é Pedro, você é pedra, você é uma rocha, e sobre ti eu vou edificar a minha igreja. E aí a maioria dos comentaristas vão dizer que a edificação da igreja não é sobre Pedro, como os nossos irmãos católicos às vezes pregam, né, que seja o próprio apóstolo Pedro, mas que seria a declaração de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa era a pedra pela qual Jesus edificaria a igreja. E aí Jesus faz uma promessa de que tudo que nós ligássemos no céu, na terra, seria ligado no céu. E que as portas do inferno, os lugares mais terríveis da terra, não prevaleceriam contra nós a partir... Porque assim, a gente não pode pegar esse versículo isoladamente. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Tem todo um contexto. Qual é esse contexto? A revelação de quem Jesus faz com que nós sejamos influências nos lugares mais terríveis da terra. A partir de quem Jesus a partir de um encontro com Ele no lugar de oração, a partir de um encontro íntimo de relacionamento com Ele, nós seremos influência nos lugares mais terríveis da terra. E algumas traduções também vão dizer que, a minha tradução aqui mesmo, que a NVI, ela diz que as portas do Hades não prevalecerão contra nós. E o Hades também é traduzido como morte. Então alguns vão dizer que nem a morte pode nos parar. Em Apocalipse capítulo 12 nós temos uma revelação de que o inimigo acha que está nos vencendo, nos matando, né? Vai existir um momento em que nós seremos perseguidos. E o inimigo acha que está nos vencendo, matando e derramando o nosso sangue. E aí Apocalipse capítulo 12 vai nos dizer que eles, pois, o venceram por causa da palavra do testemunho que deram e por causa do sangue do Cordeiro, porque mesmo em face da morte eles não amaram a própria vida. A gente vence o inimigo derramando o nosso sangue, derramando a nossa vida em prol da mensagem que nós carregamos. E aqui a gente aprende um princípio, eu quero ensinar um princípio para vocês nessa noite, de que o Espírito Santo se move em resposta a palavra de Deus. Nós aprendemos então no sermão passado, né, de quarta-feira, qual é a linguagem da oração. A gente ora pela palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender que o Espírito se move, o Espírito Santo se move em resposta à palavra de Deus sendo proclamada pelo seu povo. Então o que é interceder? Interceder é concordar com o que Deus promete fazer. Intercessão é nós concordamos com o que Deus já prometeu fazer na palavra e nós respondemos, devolvemos a Ele a palavra de volta a Ele, né? Nós devolvemos a palavra de volta a Ele. Isso é interceder. Deus disse que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne nos últimos dias. Deus prometeu. Essa é a promessa dele. Joel capítulo 12 vai nos dizer isso.
Então nós respondemos a Ele e as promessas dele. Isso é intercessão. Então nós intercedemos dizendo: Senhor, aviva, derrama o teu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos intercedendo, respondendo a Deus a promessa que Ele já deu na palavra dele. Isso é interceder. Interceder também é ser semelhante a Jesus. Interceder é concordar com Deus, né? Com o que Deus promete fazer, e nós respondemos a Ele em oração. Intercessão também é uma dimensão de ser parecido com Jesus. Todo cristão deve ser parecido com Jesus, né? A própria essência da palavra cristão que a gente carrega, nós falamos, nós somos cristãos. Isso significa que nós somos parecidos com Jesus, ou deveríamos ser, né? Obrigado, Deus te abençoe. E a intercessão também é uma dimensão de ser parecido com Jesus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Jesus, a palavra nos ensina que Ele intercede todo o tempo. Jesus está intercedendo todo o tempo. Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, intercedendo sobre a criação para que o reino dele se manifeste, etc. Jesus intercede todo momento. Hebreus capítulo 7, versículo 25 vai nos dizer isso, que ele intercede em todo tempo, e Romanos capítulo 8, versículo 34 também nos diz isso. E lá em Salmo capítulo 2, o Salmo capítulo 2, por muitas vezes eu pensei que era uma promessa para nós, né? E talvez vocês tenham pensado isso também. Porque às vezes as pessoas pegam um versículo isolado, né, de Salmo 2, que fala assim: pede-me e te darei as nações por herança. Aí a gente pega esse versículo isoladamente e fala assim: a gente pode pedir as nações por herança a Deus, que Ele vai nos dar as nações por herança. Mas o capítulo 2 de Salmo não está falando isso. O Salmo 2, o contexto é o contexto do fim dos tempos, é o contexto da segunda vinda de Jesus. E o Pai, Deus o Pai, está dizendo para o Filho: me pede e eu vou te dar as nações por herança. Então o que o Pai está falando? Intercede. A segunda vinda é uma dimensão da intercessão de Cristo. A partir do momento em que Cristo pede as nações por herança ao Pai, porque o Pai fala: me pede e eu te darei as nações por herança. A partir do momento em que Cristo pede as nações por herança ao Pai, o Pai entrega as nações e o reino dele é estabelecido na terra. Então Cristo intercede em todo momento pela segunda vinda dele e por nós, enquanto filhos dele, né? E intercessão também então significa que nós podemos ser semelhantes a Jesus a partir da intercessão. E eu quero ilustrar com vocês um exemplo que o Mike Bickle dá no livro dele sobre oração, Crescendo em Oração, e ele dá esse exemplo também numa pregação dele que tem disponível na internet. Depois eu até posso mandá-la no grupo da igreja para vocês. E ele ilustra essa questão da intercessão na Trindade. E ele diz assim, eu não sei se é assim de fato, né? Talvez um dia eu vou conversar com Deus o Pai e ele vai dizer assim: você passou perto, é quase isso aí que é o que a gente fazia durante toda a eternidade. Mas ele ilustra a obra da Trindade da seguinte forma: lá em Gênesis capítulo 1 a gente vê que Deus Pai tem um plano de criar todas as coisas. Então o plano da criação vem do Pai, vem de Deus Pai. E aí a palavra nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Então o Espírito está pairando em poder. Então percebam o seguinte: Deus Pai tem o plano de criar toda a criação e o Espírito está na terra pronto para fazer as coisas serem criadas. Então o Espírito está pairando sobre a face da terra. Só que até então a terra não foi criada. A partir do plano de Deus Pai e do Espírito pairando sobre a terra, ainda não há criação. Então o Filho entra em cena e diz: haja luz. E aí, bum, o Espírito vem e faz com que haja luz e todas as coisas são criadas. O Filho então responde o plano, devolve a palavra ao Pai, e o Espírito
faz. É isso que a intercessão faz conosco. Deus Pai tem o plano e nós respondemos de volta o plano de Deus Pai a Ele, e o Espírito faz com que isso aconteça. Essa é a obra da Trindade, né? Com a ilustração do Mike Bickle, e faz com que nós percebamos a dimensão da intercessão. O Filho intercede até na criação. Ele disse: haja luz e houve luz. João capítulo 1 vai nos dizer que nada do que existiria se não fosse pelo Filho. O Filho deu vida a todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala que ele sustenta a criação pela palavra do poder dele. Nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós temos ar para respirar, nós ainda não fomos sucumbidos, esse mundo ainda não foi destruído porque ele sustenta a criação pela palavra do poder dele. Ele intercede, por causa da intercessão dele, nós temos vida. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo a dimensão da intercessão? E aí, a gente vai perceber então qual é a dimensão da intercessão como batalha espiritual. Eu quero abrir com vocês lá em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículos 10 até o 18. É um texto bastante conhecido, né? Texto da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. A palavra do Senhor diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais. Do mal nas regiões celestiais. Por isto vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e do evangelho, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Guardem isso. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Qual que é a batalha espiritual que nós enfrentamos? Como que nós temos batalha espiritual? Em oração. A batalha espiritual é em oração. Paulo vai dizer aqui em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra principados e potestades que estão assentados nas regiões celestiais. E como que a gente luta contra eles? Com a oração. E como que a gente guerreia contra eles? Porque assim, queridos, eu quero que vocês imaginem um soldado romano, porque Paulo ilustra isso aqui tendo em vista as legiões romanas. Ele olhou para um soldado romano e falou assim: eu posso ilustrar a batalha espiritual usando esse soldado romano. E ele olhou que esse soldado tinha uma couraça na cabeça, um elmo, né, um capacete, ele tinha um escudo, ele tinha uma espada, ele tinha uma couraça, né, um peitoral, e ele tinha sandálias, né, sandálias preparadas para a guerra. E aí eu pergunto para vocês, como que um soldado ataca? É claro, um soldado ele pode atacar com escudo, né? Na hora da batalha também, ele ataca com escudo. Mas qual a principal arma de ataque de um soldado romano, né? Sei que vocês já viram filmes sobre isso, sei lá, é mais comum os soldados vikings, né? Que eles estão mais em moda. Qual que é a principal arma de um soldado medieval, assim, um soldado da época aqui de Paulo, que não é medieval, é mais antiga ainda? É a espada. Um soldado atacava com a espada. E Paulo vai nos dizer que
a espada do crente é a palavra de Deus. Então perceba que a oração, ela tem que estar firmada na palavra. Nós intercedemos e entramos em batalha espiritual a partir da palavra de Deus. A gente não entra numa batalha espiritual sem a palavra de Deus, porque senão a gente entra sem espada. Vocês estão conseguindo entender? A espada, a palavra de Deus é a arma de guerra do cristão. A gente não ora longe da palavra, porque senão, como eu já disse aqui para vocês, a gente corre o risco de orar as nossas emoções, orar para um Deus que a nossa mente criou. Se a gente não mergulha na palavra e não ora a partir da palavra, nós corremos risco de estar orando para um Deus que não existe. Um Deus que foi criado à imagem do nosso eu, e não nós somos amoldados à imagem de quem Ele é. Vocês conseguem entender isso? Batalha espiritual é praticada pela palavra, a espada é a palavra de Deus. E aí, a espada da palavra então é a arma poderosa que é liberada contra as trevas. Em oração, nós liberamos a palavra contra as trevas. E eu quero ilustrar com vocês, com dois exemplos que nós encontramos na própria palavra de Deus. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e ele foi tentado, como que ele combateu ao diabo? Ele não olhou para o diabo e falou assim, sai daqui, Satanás, ou não dirigiu a palavra ao diabo dizendo assim, ei, aparta de mim. Ele batalhou contra o diabo com a palavra de Deus. O diabo veio distorcendo a palavra de Deus para ele, e aí ele disse assim, né? Por que você não transforma essas pedras em pães? Aí Jesus disse para ele, a palavra do Senhor diz que nem só de pão vive o homem. Ele usou a espada da palavra contra o inimigo. E aí Satanás usa de novo a palavra de Deus e diz assim, por que você não lança daqui para baixo? Porque a palavra de Deus diz que os anjos de Deus guardam você. Se você pular daqui, você não vai esborrachar no chão. Os anjos cuidam de você. E aí, Jesus de novo para ele diz, a palavra de Deus também diz que a gente não pode tentar o Senhor nosso Deus. Em todo momento, então, Jesus está usando a palavra contra Satanás. A nossa espada contra o inimigo é a palavra de Deus. A gente tem que mergulhar na palavra de Deus para que a gente tenha palavras para orar ao nosso Deus e para que a gente pratique batalha espiritual da forma bíblica. Batalha espiritual da maneira que a Bíblia nos ensina não é... E claro, existe também esse tipo de batalha espiritual, né, contra potestades e contra... demônios específicos, né, expulsando demônios. Existe esse tipo de batalha espiritual, eu não estou negando ele, mas a batalha espiritual bíblica, do ponto de vista bíblico, ela é um tipo de batalha espiritual que nós clamamos a Deus e Ele combate as nossas batalhas. Vocês querem um exemplo disso? Daniel capítulo 10, não precisem abrir, eu vou contar a história para vocês. A palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel começou a ler as profecias do profeta Jeremias. E aí ele percebeu que estava chegando o tempo do cativeiro acabar. Daniel, estudando a palavra, percebam o princípio aqui. Daniel começou a estudar a palavra e aí ele teve uma revelação de que o tempo do cativeiro estava acabando. E o que Daniel fez? Começou a orar. E aí Daniel começou a levantar a Deus o que Deus tinha prometido. Deus disse assim, o cativeiro vai durar tantos anos. Daniel, lendo Jeremias, percebeu, chegou a época do cativeiro, extinguiu o cativeiro, já chegou ao fim. Daniel então começou a interceder, dizendo assim, Senhor, chegou o tempo do cativeiro acabar, e eu te peço que o Senhor restabeleça o reino de Israel, e começou a orar. E o que acontece no capítulo 10? Gabriel aparece para ele e diz assim, Daniel, do dia em que você colocou o seu joelho e começou a clamar para que Deus respondesse a sua oração, Deus enviou a resposta. Só que tinha uma batalha espiritual nas regiões celestiais e o príncipe da Pérsia não deixou a resposta chegar até você. Isso é uma passagem muito louca. Vocês já toparam com ela nas escrituras, eu tenho certeza disso. E a gente fica sem entender, mas como assim, meu Deus do céu? Tinha um anjo impedindo. E não era um anjo, né? Era um principado demoníaco, chamado de príncipe da Pérsia, que era o principado que reinava na Pérsia, que era o lugar que estava subjugando Israel na época. E aí,
As orações estavam sendo impedidas de serem respondidas por causa desse principado. E aí o que fez o principado perder a força? Daniel continuar intercedendo ainda que demorasse. Esse é o princípio. Isso é batalha espiritual. Quando nós intercedemos, nós temos o poder de mudar a nossa cidade pela oração. Nós temos o poder de acabar com a prostituição e mudar as leis do nosso país pela oração. Quem está falando isso não sou eu, é a palavra do Senhor. Paulo nos ensina muito bem sobre isso, dizendo que as batalhas que ele fazia eram em oração. E aí ele chamava a igreja para batalhar com ele. Ele usava até esse termo: combatam comigo nas orações. Combatam comigo, nós estamos em guerra. E nós podemos mudar a atmosfera da cidade de Formosa. Nós podemos mudar e destronar potestades e principados que estão situados no Brasil, não brigando contra eles. Não é dizendo, seja destronado, principado. Não é isso. É brigando a partir da palavra de Deus. Devolvendo a palavra de Deus a ele. E aí, ele que prometeu é fiel para cumprir. Isso é batalha espiritual da forma bíblica. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? E a gente percebe então que a intercessão é uma estratégia muito linda que Deus nos dá para nos fazer participar dos planos dele. Deus não precisa que a gente interceda para que ele faça. Ele tem um poder muito maior do que o Thanos, né? Para quem viu os Vingadores, de estralar os dedos e fazer as coisas acontecer. O nosso Deus é muito mais poderoso do que isso. E ele tinha um poder para fazer as coisas acontecerem num piscar de olhos, num estralar de dedos. E ele escolhe nos fazer participantes dos planos dele em intercessão. Nós devolvemos o que ele prometeu a ele e ele faz para que a gente participe dos planos dele. Apocalipse é um livro que já nos diz quais são os planos de Deus para o fim, o que ele vai fazer no fim dos tempos. E aí, Apocalipse, então, no final dos tempos, acredito eu, que será um manual de intercessão para que os crentes olhem e digam assim: Senhor, o Senhor prometeu que enviaria juízo. Envia as taças e o Senhor vai enviar as taças. Envia a ira do Senhor e o Senhor vai enviar a ira dele. É um manual de intercessão para o fim dos tempos, porque a igreja está devolvendo a Deus o que Deus já prometeu que fará. Se está nas Escrituras, queridos, vai se cumprir. Então nós devolvemos a Deus o que Ele já prometeu, porque vai se cumprir. E nós estamos tendo a honra, isso é honra. Intercessão é um privilégio de participar dos planos de Deus em oração. Vocês conseguem perceber o privilégio que é você participar do que Deus está fazendo no mundo por intermédio da oração, por intermédio da intercessão. É um privilégio. E eu quero ler uma passagem com vocês lá em Apocalipse capítulo 5, para que vocês nunca mais pensem que a oração de vocês é em vão, para que vocês nunca mais pensem que as orações de vocês não são ouvidas. Nunca mais pensem que, eu estou orando aqui no meu quarto, eu não arrepiei, poxa, eu nem chorei, eu não senti a presença manifesta do Espírito Santo aqui no meu quarto, não aconteceu nada, poxa, eu estou aqui falando um monte de palavras, estou reproduzindo o que Deus já prometeu na palavra dele, de volta para ele, para que ele cumpra, e não está acontecendo nada. Vocês nunca mais pensem que a oração de vocês é em vão. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: todas as orações que vocês fazem estão enchendo taças de ouro nas mãos desses 4 seres viventes. Todas as orações que vocês fazem estão enchendo as taças para que elas sejam derramadas no fim dos tempos e haja o cumprimento do que Apocalipse disse a nós. Intercessão é isso.
nós devolvemos a Deus o que Ele já prometeu e nós enchemos a taça, e um dia essa taça vai transbordar e vai começar o juízo de Deus sobre todos aqueles que destruíram a criação e sobre todos aqueles que não beijaram o Filho, como Salmo capítulo 2 vai nos dizer. Davi, diante da revelação de que Deus estava zombando das nações da terra que estavam reunidas diante do ungido dele para guerrear contra ele, o Senhor dos céus caçoa deles. O Senhor dos céus começa a rir das nações e diz assim: vocês não vão conseguir destruir o meu ungido. Foi eu quem estabeleci ele. Foi eu quem coloquei o domínio dele sobre todas as nações da terra. E aí Davi, diante disso, ele diz: gente, beijem o filho enquanto há tempo. Beijem o filho enquanto vocês têm tempo. Porque o dia que Deus entregar as nações por herança a esse Jesus, a esse Messias, vocês não têm como vencê-lo. Ainda que junte todas as nações da terra contra ele, vocês não podem vencê-lo. Beijem ele, abracem a causa dele enquanto vocês têm oportunidade. Porque se vocês estão contra ele, vocês são perdedores. Se vocês estão contra o comandante do exército celestial, vocês já perderam a batalha. Em Josué, quando eu estou lendo um livro muito massa e todos os dias eu compartilho com a Yara trecho desse livro, é um livro que chama Quem Almoçou com Abraão, e é um livro que aborda todas as teofanias que existem nas escrituras, né? Teofania são as revelações de Deus encarnado. Por exemplo, as escrituras nos dizem literalmente que Deus almoçou com Abraão. Deus desceu e almoçou com Abraão. Vocês já tinham... Se tinha na Bíblia de vocês, porque às vezes passa despercebido, né? A gente lê e fala assim: isso aqui não tinha na minha Bíblia não, mas tá lá. Deus almoçou com Abraão. Quando Deus vai destruir Sodoma, Deus almoça com Abraão, ele come literalmente com Abraão, tá lá na Bíblia de vocês. E aí ele come com Abraão e diz assim: será que eu vou esconder do meu servo Abraão o que eu vou fazer? E aí ele conta o que ele vai fazer em Sodoma. E aí lá em Sodoma existiam 3 pessoas que Abraão viu. Um deles ficou e comeu com ele, e os outros 2 foram destruir Sodoma, que eram os 2 anjos que foram para Sodoma. Abraão comeu com o próprio Deus. Jacó lutou com Deus. Jacó topou com um homem lá, né, no vale de Jaboque, e ele lutou contra esse homem, e esse homem chutou a coxa dele, e aí falou assim: você lutou contra Deus. Ele falou assim: você não lutou contra um anjo de Deus, você lutou contra Deus e prevaleceu. Vocês sabem quem era esse anjo no Antigo Testamento? O próprio Jesus. Era o próprio Jesus que estava ali com Abraão comendo, era o próprio Jesus que chutou a perna de Jacó, era o próprio Jesus que Josué viu como comandante dos exércitos celestiais. Josué, quando chega em Jericó para tomar a cidade, ele topa com um homem que estava com a espada nua na mão e uma couraça. E aí eu fico em chamas quando eu falo um negócio desse. E ele topa que esse homem fala assim: você é dos nossos ou dos deles? E sabe o que esse homem diz para ele? De nenhum dos dois. Eu sou o comandante dos exércitos celestiais. Não tem de Deus não está do nosso lado e Deus não está do lado dos outros. Nós que temos que estar do lado de Deus. É isso que Josué fala. Se você estiver do lado do comandante dos exércitos celestiais, você venceu a guerra. Mas não é que ele está do seu lado, você tem que estar do lado dele. E aí Josué então tem um vislumbre daquele ser que era o comandante dos exércitos celestiais. E aí em Josué a gente não vê o exército dele. Tem o comandante do exército, mas não tem o exército. Lá em 2 Reis a gente vê o exército. Quando Eliseu, se eu não estiver enganado, o exército da Síria se reuniu para matar Eliseu. Aí o companheiro de Eliseu fala assim: mas a gente vai morrer, e fica desesperado. E aí Eliseu diz para ele, se eu não estiver enganado, é Eliseu mesmo. Talvez seja Elias, mas eu acho que é Eliseu. E ele diz para ele assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja que quem está conosco é muito maior. E aí o servo de Eliseu abre os olhos e vê uma multidão de seres celestiais ao redor deles. Lá nós vemos o exército do comandante dos exércitos celestiais. Sabe quando o comandante e o exército estão juntos? Lá em Apocalipse 19.
a gente vê que os céus foram abertos e um cavaleiro no cavalo branco desceu, e o nome dele é fiel e verdadeiro, e as hostes celestiais acompanham ele. O exército e o comandante do exército estão juntos para tomar a terra por herança e estabelecer o reino dele sobre a terra. E Apocalipse 19 vai nos dizer que ele vai governar as nações com um cetro de ferro. E a palavra dele, ele tem uma espada com a qual ele ferirá as nações, e a espada está na boca dele, que é o juízo intercessório que ele faz sobre as nações. O comandante do exército celestial, nós temos que estar ao lado do comandante do exército celestial, e nós podemos participar do que ele está fazendo por intermédio da intercessão. As nossas intercessões estão enchendo a taça dos seres celestiais que estão ao redor do trono de Deus. E eu quero finalizar essa mensagem com os irmãos, dizendo para vocês quais são os dois focos da intercessão. A intercessão, ela tem várias dimensões, e eu quero destacar com vocês dois focos da intercessão, e eu prometo que estou finalizando. O primeiro foco da intercessão é a liberação de uma porção maior do Espírito Santo por intermédio da igreja, para que a gente ore para que seja liberado mais do Espírito Santo em nós e através de nós. Quem nos diz isso é Lucas capítulo 11, versículo 13, que vai nos dizer assim, vai nos dizer assim, que mesmo vocês sendo maus sabem dar boas coisas, mesmo vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês não os daria o Espírito Santo se vocês pedissem. Essa é o primeiro foco de intercessão, que é a gente pedir para que seja liberada uma porção maior do Espírito Santo em nós e através de nós, para curar, para trazer avivamento, para transformar essa nação antes que Jesus venha. Esse é o nosso primeiro foco de intercessão. E o segundo foco, que é para mim o mais importante, é o que está lá em Lucas capítulo 18, e esse eu quero abrir com vocês e ler. Lucas capítulo 18, versículos 1 até o 18, a parábola, muitas bíblias vão dizer a parábola do juiz iníquo. Lucas 18, do versículo 1 até o 18. Lucas 18, versículo 1 ao 18. Algumas traduções vão dizer a parábola da viúva persistente ou a parábola do juiz iníquo. E a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra? O que essa parábola está dizendo? Às vezes a gente pensa que essa parábola está comparando Deus ao juiz iníquo, mas não, ela não está falando isso. Ela está falando assim que Jesus pede para os discípulos: olhem para o juiz iníquo. O que o juiz iníquo disse? Ele falou assim: eu não aguento a intercessão dessa mulher. Todos os dias ela vem e bate na minha porta e faz justiça. Eu quero a minha justiça, pratica a minha justiça. E ele falou assim: eu não estou cansado dessa mulher. Eu vou fazer justiça para ela parar de me importunar. Aí Jesus fala assim: vocês ouviram o que o juiz iníquo falou? Ele falou que ainda que ele não tema a Deus, ele vai fazer justiça porque aquela mulher está importunando ele. Agora o Pai de vocês é justo e Ele vai fazer justiça para aqueles que clamam dia e noite. O Pai de vocês não é um juiz iníquo. E aí, ainda que o juiz iníquo
mesmo sendo completamente pecador, ele entendeu, ele não aguentou a intercessão daquela mulher. O nosso Pai justo também vai fazer justiça para aqueles que clamam de dia e de noite. E aí ele diz o seguinte: e será que o Filho do Homem, quando vier, vai encontrar fé na terra? Essa é uma pergunta retórica, claro, que está dizendo o seguinte, que tem a ver com perseverança no lugar de oração. Será que, ainda que demore a justiça pela qual nós estamos clamando, nós continuaremos clamando? Será que o Filho do Homem, quando vier, ele vai encontrar justiça na terra? Será que nós continuaremos clamando por justiça, ainda que pareça demorado? Porque ele prometeu: eu vou fazer justiça para aqueles que me clamarem de dia e de noite. Isso é uma geração incessante, é uma geração que constantemente está no lugar de oração. E ele prometeu: eu vou fazer justiça e vou fazer depressa. Ainda que pareça que está demorado, quando eu fazer vai ser depressa. É um estilo de vida, um chamado de Ana. E Jesus é o único que conecta justiça social com oração. Nenhum líder e nenhum ativista conhecido no mundo, Mahatma Gandhi, por exemplo, todos esses líderes mundiais que pregaram a paz e pregaram justiça social, nenhum deles conectaram justiça social com oração. Jesus foi o único que conectou justiça social com oração, dizendo que nós podemos clamar por justiça, e a partir do momento em que nós clamarmos por justiça, Ele fará, e fará depressa. É um chamado, queridos, de Ana, é um chamado para sermos missionários intercessores. Talvez muitos de nós se sintam sem chamado. Diz assim: mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei liderar um departamento infantil, eu não sei liderar um ministério de louvor, eu não sei qual é o meu chamado. E talvez você ainda não descobriu o seu chamado e não se encontrou em nenhum ministério, disponível, entre aspas, aqui dentro da igreja, porque talvez você esteja sendo chamado para ser como Ana, que ficou viúva nova, e a palavra nos diz que ela ficou dia e noite orando e jejuando até que Jesus viesse, e Jesus voltou para ela, ela segurou ele nos braços. Vocês imaginem Ana segurando o Salvador nos braços. Vocês já pararam para imaginar que Jesus já teve o tamanho do Pedro? Jesus foi segurado nos braços por Maria, como a Yara segura o Pedro. Jesus já calçou 17, sabe? Jesus foi amamentado. E Ana segurou ele nos braços, porque ela tinha um estilo de vida que ansiava pela vinda dele. E Deus honrou ela e ela viu a primeira vinda. E agora Ele está chamando Anas de novo para que orem, jejuem e tenham um estilo de vida para a segunda vinda dele, preparando o caminho do Senhor. Isaías 62, versículos 6 e 7, diz assim: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, e eles jamais descansarão, dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela louvor da terra. Deus já estabeleceu Jerusalém como louvor da terra. Deus já estabeleceu Jerusalém como o centro em que o Messias reinará. Ele já fez isso. Vocês veem Jerusalém como louvor da terra hoje? Então nós não temos que dar descanso aos nossos olhos enquanto isso não aconteça. Enquanto Jerusalém não seja o centro de louvor de todas as nações. Por quê? Porque Jerusalém é bem vista? Porque Jerusalém é melhor do que nós? Não, porque de Sião virá a lei. E o Messias vai governar de Jerusalém, literalmente, queridos. As promessas sobre Jerusalém, sobre um reino judaico messiânico literal, e elas vão se cumprir no milênio, e nós não temos que dar descanso aos nossos olhos enquanto a gente não vê
a paz em Jerusalém, Jerusalém sendo o centro de adoração de todas as nações, porque o Messias vai estar sentado num trono lá, e todas as nações da terra virão até ele, se prostrarão até ele, prestarão culto a ele, porque o nosso rei está reinando em Jerusalém. A gente não vai dar descanso aos nossos olhos enquanto a gente não vê isso acontecendo. Nós estamos sendo chamados para sermos como Ana. Nós estamos sendo chamados para ser sentinelas que não darão descanso aos nossos olhos enquanto a gente não vê o rei descendo do céu no cavalo branco, com os olhos de fogo, com uma espada na boca, ferindo as nações, estabelecendo o reino messiânico dele. Nós estamos sendo chamados para um lugar de oração dia e noite. Nós estamos sendo chamados para sermos intercessores, praticando batalha espiritual a partir da palavra de Deus, participando dos planos dele a partir do que ele já prometeu que vai cumprir. Nós temos que perseverar nesse lugar, e o convite é para que nós participemos em oração do que ele está fazendo. O convite dele é: eu estou levantando gerações de Anas, eu estou levantando uma geração dia e noite, e o convite dele é para que todos aqui, todos que estão assistindo a nossa transmissão online, sejam como Ana, incorporem o chamado de Ana no coração de vocês, que nós não demos descanso aos nossos olhos enquanto Jerusalém não seja o lugar de louvor de toda a terra. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.